E uma das histórias que eu ouvi hoje diz respeito, então, a uma mulher que foi casada há 35 anos e agora o sonho dela era ter essa família, né? Ela teve uma família muito bem sucedida, 2 filhos, a carreira profissional, onde ela trabalhou muito para dar o que ela poderia dar de melhor para esses filhos, né? Então, uma mãe muito dedicada, uma mulher muito dedicada, mas que ela fala assim que ela sempre sentiu algo que ficava entre ela e o marido na relação. Mas quando ela contava a história dela, né, em alguns momentos assim eu senti um pesar enorme, assim, né? Ela descobriu que o marido a traía há muito tempo, descobriu isso agora. Ela já desconfiava, mas ela não tinha certeza. E a fala dela então vinha carregada assim de muita dor, né? Porque desse lugar que ela tá, ela então se sacrificou a vida inteira para um casamento, enquanto esse parceiro estava no desfrute das outras relações, né? Mas ela disse, mas ele sempre foi um bom pai, ele foi presente, ele só não tinha iniciativa, eu que tinha que fazer tudo, eu sempre fui controladora, sempre organizei tudo, né? Essa também é uma questão da relação, mas que eu não vou entrar no mérito da questão, né? Mas a fala dela, o que foi um sinal vermelho foi a questão de que o quanto esses filhos hoje, filhos adultos, né, então sofrem por conta da decepção com o pai, né, saber que o pai traiu a mãe. O quanto que isso pode ser confuso, né, para quem foi traída, para esses filhos, isso tudo pode ficar muito confuso, conflituoso, emaranhado. É muito importante que, eu falei para essa minha aluna, né, da jornada, eu falei, com muito carinho eu vou te falar isso, porque eu entendo também, ela separou em janeiro, é muito recente, né, 35 anos junto, ela tem 60 anos, uma mulher jovem, bonita. Eu entendo que ainda ela tá vivendo essas fases do luto, e a raiva é uma das fases do luto. Mas que imagina uma mulher, então, que viveu 35 anos, uma relação, uma história, uma vida, ao descobrir que foi traída ao longo de todo esse casamento, né? Eu não sei exatamente quanto tempo, nem quantas traições, né? Mas pela fala dela, ela descobriu que ela foi traída durante muito tempo. Mas se ela então olha para essa história e acredita que tudo que ela viveu foi uma mentira, o que sobra para ela? Onde é que essa mulher se sustenta? Onde é que ela se apoia? Se a história dela, ela desvalida, até para poder se distanciar, né, desse parceiro, porque a raiva também é um mecanismo de defesa, né, que nos distancia dessa situação que nos causa dor. Mas não é justo com ela mesma. Ao fazer isso, né, quando eu desvalido, quando eu desconsidero, quando eu olho para minha história e falo, mas eu perdi 35 anos da minha vida, isso, queridas, isso tira toda a nossa força, isso tira a nossa base, isso faz com que você fique que nem um saco vazio. Saco vazio não tem como parar em pé, né? Se essa mulher olha para esse passado de 35 anos e acredita que tudo que ela viveu foi uma mentira e que ela perdeu, né, tempo da vida dela, o que sobra? Então, para todas vocês que de uma maneira ou outra se identificam com isso, né, a coisa mais importante nesse momento é você honrar as suas escolhas com o passado. É você poder olhar de uma maneira muito generosa e falar, talvez hoje eu não escolhesse esse homem, talvez hoje eu não casasse com esse homem, talvez hoje eu não escolhesse ter filhos com esse homem, mas há 35 anos atrás você fez essa escolha e manteve essa escolha durante 35 anos, ou durante 15, ou durante 10, ou durante os 5, né? Não interessa quanto tempo, e eu só estou trazendo a história dessa minha aluna querida da jornada, né, para a gente elucidar isso, para que você possa se identificar, para que você possa se encontrar nesse exemplo, né? Mas o quanto é importante que a gente olhe com muito carinho, com muito autocompaixão para as nossas escolhas do passado e que a gente possa ser generosa e se acolher nos nossos erros e nos nossos acertos. Porque lá atrás a gente não sabia. É claro que quando ela disse sim para esse marido, ela não sabia que ele ia trair, né? Ela não sabia que ela ia ter esse desfecho. Ela acreditava. E durante 35 anos, ela fez essa escolha. Mesmo quando ela desconfiava, ainda assim ela o foco dela,
a missão, o propósito, né, de acordo com a fala dela, de acordo com a vida dela, foi manter essa família, foi criar esses filhos, foi se dedicar, e isso ela fez. E ela fez com muita força, ela fez com muita veemência. E se ela olha para isso agora e desvalida isso, o que fica, né? Se eu pego a minha história e jogo a minha história no lixo? Então, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Assim, é fundamental que a gente possa fazer as pazes com o nosso passado. É fundamental que eu possa olhar lá atrás e honrar as minhas escolhas, né? E dizer, olha, hoje eu faria tudo diferente. Hoje eu jamais teria casado com isso. Eu não sei porque eu tô emocionada, porque com certeza isso tem a ver com a minha história, né? Eu lembrei que um dia a minha psicóloga lá, quando eu fui buscar ajuda, né? Ela olhou pra mim e falou, Lisandro, você vai precisar fazer as pazes com o teu passado. Porque não é justo com você mesma. Tudo isso que você investiu nessa relação, que tudo isso que você fez por esse casamento, né? Porque era o que você sonhava, era o teu ideal de vida. Você simplesmente joga fora, né? Então, assim, a traição aconteceu, é legítima, mas isso não anula e não desvalida todas as boas memórias, tudo que foi construído ao longo dessa relação de 35 anos, tudo que foi vivenciado, os momentos bons, esses 2 filhos que foram gerados por essa relação. E olha só que coisa profunda que eu vou falar agora. Como é que um filho recebe uma fala que diz assim, tudo que eu vivi com o seu pai foi uma mentira. Tudo que eu vivi com o seu pai era falso. O que esse filho recebe? O que esse filho ouve? O que chega na alma desse filho? Eu sou uma mentira. Se essa história, se esse amor, se essa relação foi um engodo, eu sou um engodo, porque eu sou fruto dessa relação. É claro que isso não chega assim com essa clareza, né? Isso não chega assim com essa forma limpa nos ouvidos, mas é a alma desse filho que recebe isso. Então eu sou uma mentira, né? Eu não sou fruto desse amor, eu não sou fruto dessa escolha consciente da minha mãe e do meu pai, eu não sou fruto do que eles viveram. Eu também sou uma mentira. Lembram? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Todo filho é 50% pai, 50% mãe, né? Então, quando eu escuto que eu perdi 35 anos da minha vida, ou 10 anos, ou 5 anos, ou tudo que eu vivi foi uma mentira, o que eu sinto? Né? Ou o seu pai é um mau caráter, o seu pai... Não tô falando que a minha aluna, né, não aconteceu isso, ela não falou isso pros filhos dela, mas isso acontece, e a gente com raiva fala essas coisas. Mas o que um filho ouve quando um genitor fala mal do outro? Que tá falando mal dele. Existe aí 50% pai, 50% mãe que forma esse indivíduo. Então percebe como honrar as minhas escolhas com o passado, olhar pro meu eu do passado e falar assim, cara, você fez o teu melhor. Naquele momento lá você acreditou que essa era a melhor escolha e você fez aquilo que você dava conta. E assim, a traição existiu, mas a vida a 2 também existiu. Os momentos bons também existiram. Então não é porque houve uma mentira, tal, que a outra coisa não existiu. Existiu daquele jeito. Este homem que talvez olhava para essa mulher e amava e cuidava dos filhos e trabalhava e tinha uma família e também mantinha uma relação extraconjugal fora. Essa era a realidade. Não quer dizer que uma realidade anula a outra realidade. E ao ouvir isso, assim, ela ouviu com um pouco de resistência, mas quando fez sentido para ela, assim, ela até o olhinho dela brilhou diferente, né? Ela falou, Lisandra, eu tô te entendendo. Sim, fez sentido. Eu vou refletir mais sobre isso. Eu acho que sim, eu acho que fez muito sentido. É importante, foi muito importante para mim eu ter ouvido isso. Então, percebe que a alma dela também se alegra, porque fica leve. Deste lugar onde ela se apoia naquilo que ela viveu, ela tem força. Agora, se eu simplesmente pego a história que eu vivi e jogo no lixo, o que sobra? Onde é que eu me apoio?